está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Eu convido a você a se colocar em pé na presença de Deus para juntos lermos a palavra e logo após vamos trazer uma palavra e depois vamos participar juntos da ceia do Senhor. Aleluia! Romanos 8, verso 35. Romanos 8, 35. Romanos 8, 35. Vamos falar sobre o assunto: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Esse é o assunto que vamos tratar hoje. Muito bem, quem já achou, diga um amém. Romanos 8, 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? O texto começa com uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vem dizendo: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Faça a sua oração, fala com Deus: Senhor, me abençoe nesta manhã. Eu quero, Senhor, sair daqui hoje transformado. Eu quero sair daqui hoje abençoado. Eu quero sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Eu quero sair daqui hoje cheio da Tua presença. Abra as comportas dos céus e derrame, Senhor, a Tua graça sobre nós. Faça o seu pedido agora. Você que me assiste pela rede social, faça o seu pedido agora. Deus vai derramar o Espírito Santo aí na sua vida, em casa, no trabalho, onde você estiver. O Espírito Santo virá sobre a sua vida e sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estarmos aqui nesta manhã na tua casa. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abra, Senhor, as comportas dos céus e derrame o teu Espírito Santo sobre nós. Senhor, que haja batismo no Espírito Santo, que haja milagres, que haja curas, que haja maravilhas no nosso meio. Quem entrou aqui doente, seja curado. Aquele que entrou aqui vivendo um problema, que esse problema seja resolvido, solucionado. Abençoe, levanta, Senhor, os abatidos, liberta os oprimidos e abençoe o teu povo. Salva aquele que está perdido e opera sinais e maravilhas, porque só tu pode fazê-lo. Estenda as tuas mãos nesta manhã. Eu te peço, abençoe os pastores, diaconatos, músicos, cantores, as crianças, os jovens, adolescentes, os casais, homens, mulheres. Abençoe todo o teu povo nesta manhã. Eu te peço, meu Deus, em nome daquele que vive e reina para sempre, o Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. É em nome dele que nós oramos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Podei vos assentar em nome de Jesus. Podei vos assentar. Graças a Deus. Deus te abençoe.
Deus abençoe a sua vida. Aqueles que quiserem manter sua Bíblia aberta, poderá fazê-lo, e daqui a pouco nós vamos estar fazendo as orações. Esse texto que nós acabamos de ler, toda a Bíblia Sagrada, ela é um livro profético. Por exemplo, aquilo que foi escrito há 3.000 anos atrás, ou mais de 3.000 anos atrás, é para hoje. É para hoje, foi para ontem, é para hoje e será para o futuro. É um livro que está atualizado todo momento que você abri-lo. Para você ter uma ideia, o que Paulo está escrevendo aqui está endereçado aos romanos. Essa carta foi dirigida aos romanos, que naquela época o Império Romano dominava o mundo antigo. Eu quero que você preste bastante atenção às datas que eu vou dar para você aqui. Paulo escreveu a carta aos romanos 57 anos depois de Cristo, na cidade de Corinto, na Grécia. Ele escreve 57 anos, que é o ano do nascimento de Cristo, DC, depois de Cristo, Anno Domini, que é tratado no Novo Testamento. E veja bem, no ano 49, ou seja, 8 anos antes, já havia muitos judeus em Roma. Muitos judeus havia em Roma. Judeus cristãos, e muitos romanos já estavam obedecendo à fé. Então, o que o imperador, na época, o imperador Cláudio, qual a decisão que ele tomou? Como havia um número muito grande de judeus cristãos e muitos romanos já estavam obedecendo à fé, o imperador Cláudio sentiu que o império estava sendo ameaçado. Ele sentiu que o cristianismo poderia ameaçar o seu império. Eu quero dizer uma coisa para você: o cristão nunca ameaçou ninguém, nenhuma autoridade. Pelo contrário, o cristão é uma pessoa que ele segue rigorosamente os ensinamentos de Jesus. E qual é os ensinamentos de Jesus? Ama o próximo como a ti mesmo. Jesus ensinou que se alguém vier te roubar o seu paletó, porque antigamente se usava túnica, ele usou essa expressão: se alguém quiser levar a sua túnica, dele também a capa. Então, se alguém vem roubar o seu paletó, você também quer a minha camisa? Você quer também a minha camisa? Então, o cristão, ele nunca ameaçou nenhum tipo de governo, muito pelo contrário, toda a Sagrada Escritura nos ensina a orar pelas autoridades. Se você olhar exemplos práticos na palavra, tem pessoas que antes de conhecer Jesus, eles roubavam. Depois que tiveram a experiência com Jesus, nunca mais pegaram aquilo que não pertence a ele. Pelo contrário,
Então, o cristianismo nunca foi nenhuma ameaça para nenhum império, muito menos para qualquer governante. Pelo contrário, os cristãos são ajudadores dentro de uma sociedade, porque quantas pessoas que são libertas das drogas, do alcoolismo, de uma vida depravada, de uma vida destruída, e ele se torna um homem, uma mulher, um rapaz de bem para a sociedade. Um dia desse eu estava vendo uma reportagem, um rapaz, ele desafiou as autoridades policiais, as autoridades militares. Ele desafiou mesmo e disse assim: venha, porque eu vou pegar vocês. Aí passou um tempo, ele aparece com a Bíblia na mão, pedindo perdão aos militares, aos policiais, porque ele falou assim: olha, eu falei aquilo sem conhecer, porque eu não tinha Jesus no meu coração. Hoje eu tenho Jesus no meu coração, eu estou com a minha Bíblia aqui e quero pedir perdão a todas as autoridades policiais que eu desafiei você, porque eu era louco, eu não tinha Jesus, eu não sabia o que eu estava falando, mas hoje eu tenho Jesus e ele me ensinou a amar as autoridades. Você está vendo? Mas Cláudio, o imperador Cláudio, ele via que os cristãos eram uma ameaça ao império. Então o que ele fez? Expulsou todos os judeus de Roma. No ano 49, ele expulsou todos os judeus de Roma. Mas havia também muitos romanos que já obedeciam à fé, que já serviam a Deus. Então esse foi o primeiro ato de preocupação do império, que era uma preocupação que não deveria ter, nenhuma autoridade deveria ter preocupação nenhuma, porque o cristão é a pessoa de bem, de bem. O cristão é aquela pessoa que nasceu de Deus, e o que é dele, o que não é, não é. Ele respeita. Quisera eu que todo o ser humano fosse cristão. Era essa a vontade de Deus, que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Você já pensou se nós tivéssemos um mundo todo voltado, transformado, de pessoas que nasceram de Deus, que nasceram do Espírito Santo, que nasceram da palavra? Que mundo extraordinário nós estaríamos vivendo. Então Cláudio, ele tinha essa preocupação, então ele expulsou os cristãos. E no ano 57, Paulo escreve profeticamente essa carta da cidade de Corinto, na Grécia, para os romanos. 8 anos depois, você veja bem, ele escreve, aliás, 7 anos depois, ele escreve em 57, e em 64, quem é o imperador? Nero. E o que Nero faz? Desencadeia a primeira e mais poderosa perseguição contra os cristãos. Ruas inteiras de Roma foram iluminadas com corpos de cristãos vivos que eles incendiaram. E eu acredito que ele tenha passado piche no corpo da pessoa e atearam fogo. E a pessoa, pendurava a pessoa nos postes, e aqueles corpos iluminaram ruas de Roma com seus corpos incendiados. Nero fez isto. E depois ele próprio coloca fogo em Roma e culpa judeus cristãos e culpa romanos cristãos. Aí começou mais ainda a acelerar a perseguição contra os cristãos. Então veja que a mensagem de Paulo para os romanos, ela era poderosamente profética. Poderosamente profética, porque ele escreve depois de uma expulsão dos cristãos de Roma,
E ele escreve 7 anos antes das pessoas serem perseguidas, mortas, torturadas. Quantas pessoas foram devoradas por leões nas arenas de Nero? Crianças, homens, mulheres, idosos, cristãos, e eles morriam. Os leões vinham devorar o seu corpo, e eles cantando, adorando a Deus. Então, irmãos, Paulo, preste atenção aqui, olha como é que ele começa. Quem nos separará? Esse é o texto básico da nossa ministração. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Então, preste bem atenção. O nosso amor, ele é inconstante. Aquilo que nós amamos hoje, nós podemos deixar de amar amanhã. Porque o nosso amor, ele é inconstante. Ou seja, ele pode ser mudado. Aquilo que você ama hoje, você pode não amar amanhã. Isso acontece demais. Quantos homens que juraram amor eterno pela sua noiva? Eu dou minha vida por você. 2, 3 anos juntos depois, ele não está mais junto. E ele jurou amor eterno. Por quê? Porque tem muita gente que confunde amor com paixão. Paixão é aquela explosão momentânea. Eu me dou por você, eu me mato por você, eu me morro por você. Não sei nem se tem essas expressões. Eu me morro por você. Mas aí na hora que a coisa aperta, ele fala, não tô nem isso não é comigo não. Sabe por quê? A paixão, ela não resiste ao tempo. A primeira coisa. Paixão não resiste ao tempo. Uma pessoa apaixonada, ela não continuará apaixonada daqui 20, 30 anos. Porque ela não resiste o tempo. Segundo, ela não resiste à circunstância, às adversidades. Então, logo, se alguém baseia sua fé em paixão, saberá que ele não permanecerá. Então, Paulo fala assim, a pergunta que ele faz, quem nos separará do amor de Cristo? Então eu quero dizer uma coisa para você. Aí ele vem dando os elementos que poderiam ser o tropeço entre nós e Cristo. Ele dá os elementos, mas ele fala que esses elementos não podem nos separar. Aí ele dá outras adversidades, que também ele fala assim, olha, diante dessas adversidades nós somos mais que vencedores. Então, por que uma pessoa deixa de amar a Cristo? Por escolha própria. Uma pessoa só deixa Jesus porque ele quer. Não tem ninguém que o tirou da presença de Deus, porque Paulo está falando aqui, ó, nada poderá nos separar. Aí ele dá a lista. Então, quando uma pessoa decide virar as costas para Jesus, não adianta ele arrumar uma desculpa, porque aquela desculpa será esfarrapada, aquela desculpa não terá validade perante Deus, não terá validade, porque Jesus disse assim, olha, a ovelha que o Pai me deu, ninguém vai tirá-la da minha mão. A ovelha só é tirada da mão do Senhor se ela quiser sair. Só se ela quiser sair por decisão própria e pessoal. Não tem desculpas. Eu saí da presença de Deus
por causa de A, B, C. Deus fala assim: mentira, essa desculpa é esfarrapada, é mentirosa, porque ninguém pode nos separar, ninguém pode separar você do meu amor. Ninguém. Então, como o nosso amor, ele é inconstante, ou ele pode ser mudado, ele é mutável, não mantém permanente. Agora, o de Jesus, não. Ele nos amou com amor eterno. A palavra de Deus diz assim: eu te amei com amor eterno e por isso te atraí. Aleluia! Eu te amei com amor eterno. O amor de Jesus, a gente pode até entristecer o coração dele. E como é que será que Jesus está ainda? Aí você chega, ele continua alegre comigo. Ele continua alegre com você. Às vezes, porque às vezes a gente quer tratar Deus como se ele fosse humano. Porque quando a gente é ferido, você já viu que quando quando o orgulho da gente é ferido, como é que a gente leva tempo para poder acomodar as engrenagens do orgulho no seu devido lugar? Já observou? Quanto tempo leva? Às vezes 3 dias, 4 dias. Eu conheci uma pessoa, um casal, que o marido ficou 40 dias sem conversar com a sua esposa, casados há mais de 30 anos. Ficou 40 dias. Ela servia para ele o almoço, preparava a toalha do banho, ele nada, nem olhava para o rosto dela. 40 dias. Rapaz, esse orgulho é bem forte mesmo, né? 40 dias para as engrenagens ajustar. Aí no final de 40 dias ela não está aguentando mais, né? Você está com uma pessoa dentro de casa, vira uma múmia. Dorme na mesma cama sem trocar uma palavra. E os dois eram cristãos. Cristãos. Aí ela falou: fulano, por que você não está conversando comigo? Ah, porque o nosso filho tirou a camisa aqui dentro de casa e está usando bermuda e você não falou nada. Sabe por quê? Ele pertencia a uma denominação que tinha costumes, que a pessoa não podia ficar sem camisa. E ela pertencia à igreja, não estou dizendo liberal, mas uma igreja que não prega costume. Você está vestido decentemente, você está. Então, ele achou que ela deveria ter obrigação de ter falado para o filho que ele não deveria tirar a camisa dentro de casa. E por causa disso, ela falou: mas é por isso que você ficou 40 dias sem conversar comigo? Só porque o nosso filho tirou a camisa dentro de casa? Você está vendo, irmãos, que às vezes o orgulho da gente, ele impede tanta coisa boa na vida da gente, porque nós somos orgulhosos. Quando sentimos o nosso orgulho ferido, a gente não quer abrir mão. Eu quero dizer uma coisa para você: às vezes a gente tem que abrir mão de nossos direitos. Nós temos que abrir mão até de direito. Eu tenho o direito de falar isso com ele, com ela, mas eu não vou falar. Deixa Deus trabalhar no coração dela. Deixa Deus trabalhar no coração dele. Não vou abortar o crescimento ou o nascimento espiritual daquela pessoa. Não vou abortar. Deixa Deus fazer a obra. Então, o amor de Deus, ele não muda. Com o amor eterno te amei, por isso te atraí. João 13:1 e Hebreus 13:8. A Bíblia diz em Hebreus 13:8:
Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e não mudará. Em João 13:1, deixa eu ver, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até no outro dia. Foi isso? Amou-os até o fim. Aleluia. Aleluia. E eu quero dizer para você ali, que Judas está incluído ali. Judas está incluído ali. Só que Judas não entendeu. Se Judas estivesse correndo, fosse correndo para Jesus, Jesus, me perdoa porque eu te vendi por 30 moedas, me perdoa. Você acha que Jesus não teria perdoado? Lógico que teria. Lógico que teria. Porque o amor de Deus, ele é incomparável. Ele é profundo. Então, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O Daniel pode mudar. Você pode mudar. Nós somos mutáveis. Não no sentido de ser humano e virar uma outra coisa que não seja humana. Não é isso. Estou falando a nossa palavra, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Eles podem mudar. Então, Paulo está falando aqui, quem nos separará? Aí ele dá os elementos que pode nos separar, que pode separar uma pessoa. Aí ele fala, a tribulação? Aqui todos tem uma interrogação no final. Você pode ver, ô espada, lá no finalzinho do versículo 35, tem uma interrogação, porque cada elemento desse é uma pergunta. Ele fala, seria a tribulação? Seria a tribulação que vai separar a gente do amor de Deus? Aí Paulo fala assim, eu me gloriarei nas tribulações. Lá em Romanos 12, 9 e 10, ele fala, eu me gloriarei nas tribulações e me alegrarei nas fraquezas. Então, por quê? Porque Cristo me fortalece. Então, não é tribulação que vai me separar. Aí ele fala, a angústia, ele pergunta, é a angústia? Primeiro ele pergunta, é a tribulação? Aí segundo, é a angústia. Angústia no grego significa grande sofrimento físico ou da alma. No Getsemane, Jesus estava em angústia até a morte. Mateus 26, 38. Ele, como sumo sacerdote da nova aliança, Hebreus 4:15, ele experimentou o sofrimento humano, ele experimentou a fraqueza humana, ele experimentou as necessidades humanas. Então ele, como sumo sacerdote da nova aliança, ele pode ajudar o irmãozinho Daniel, ele pode ajudar você, ele pode ajudar cada um de nós, porque ele sabe o sofrimento humano, ele conhece o sofrimento humano, ele experimentou. Então não é a angústia que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. A perseguição? Ele pergunta, é a perseguição? Muitas pessoas esmorecem quando há perseguição. Muitas pessoas. E nós hoje estamos vivendo dias sombrios, de ameaças. Então, essa carta que foi endereçada aos romanos, ela é endereçada para mim, para você e para nós, igreja do Senhor do século 21.
Nunca esse livro foi tão, essa carta foi tão real e tão atual como está sendo para nós hoje. Aí o outro elemento, a fome. Se vem fome, Jesus é o pão da vida. 48. E Filipenses 4, 19 e 20 está escrito que Jesus Cristo, que o próprio Deus suprirá todas as nossas mais profundas necessidades em glória por Cristo Jesus. Às vezes falta pão na mesa do rei, ou falta carne na mesa do rei, e o Elias estava lá no deserto, o corvo levava pão e água e carne para ele todo dia, e não tinha carne na mesa do rei não. No palácio de Acabe não tinha carne, porque estava 3 anos e meio sem chuvas, o gado não estava em ponto de abate, estava morrendo de fome, não tinha carne, mas Elias comia pão e carne todo dia. Sabe por quê? Porque Deus, Ele supre todas as nossas mais profundas necessidades. Então não é a fome que vai separar. Aleluia! A nudez, ele pergunta, a nudez? Nem a nudez impediria Paulo de pregar. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade consumista. Tem pessoas que não gostam de repetir roupa. Irmão. Ou quando vai comprar uma roupa, ele quer roupa de grife, roupa de marca. Por quê? A roupa de marca, a traça não vai comer não? A traça vai devorando só a camisa e a calça que é de pano de faixa. Pano de faixa, qual é o pano? Quem já trabalhou com isso, já mexeu? Pano de faixa, como é que é? Eu vestia, a minha camisa e calção era de pano de faixa, quase transparente assim. A traça olha, fala, não, isso aqui é roupa do francês pelo de tal. Tarré. É do tarré. Então esse aqui eu não vou comer. Eu pergunto para você, a traça vai identificar a grife? A marca? Então tem pessoas que não gostam de repetir. Mamãe, eu quero tênis da Nike. É Nike que chama lá, tênis? Se for Conga, eu não quero. Se for Quixute, eu não quero. Se for tamanco, você já usou tamanco? Quem usou tamanco aqui? A gente parava mais no chão do que em pé. Quando você andava em pedra, aquilo era um Deus nos acuda. Quixute, já vem ele, porque o quixute fedia de longe. A pessoa já comprava o quixute, o chulé já era de brinde. Conga, azul com bico branquinho, quem já usou? Eita, rapaz. Companheiro de luta. Será que a roupa vai te separar do amor de Cristo? Não vou na igreja não, irmã, minha mãe, não vou na igreja não porque só não comprou camisa nova. Então você está muito frango de granja. Você está muito mimimi. Você tem que fazer programa do Chaves, mimimi. Nós estamos vivendo uma sociedade consumista. Tudo tem que ser. O pai sofre para pôr o pão dentro da casa, mas o menino está emburrado porque ele quer uma camisa que o coleguinha dele é igual a do colega dele. Pela madrugada.
Irmãos, tem coisa mais importante do que roupa. Você tem que dar graças a Deus, porque a geração de hoje tem tudo do bom e do melhor. A minha geração andava descalço, ia descalço para a escola. Sabe quantos cadernos eu tinha? Um caderno. Sabe quantas canetas tinha? Nenhuma. Lápis. E ele gastava até ficar pequenininho assim, até não poder escrever mais. Sabe onde que era o estojo que eu levava o lápis? Dentro do caderno. Aí a professora falava, hoje nós vamos português, eram as matérias, né? Português, aritmética, lembra? E rapaz, tá todo mundo mais novo que eu aí. Aritmética, social, como é que chama aquela? Estudos sociais, obrigado. Estudos sociais. Aí já tinha 3 páginas para estudos sociais. 3 páginas, 3 folhas na frente, aritmética. 3 folhas na frente, outra matéria. E vai assim, um caderno era para a matéria toda. Hoje, coitadinho, eu vi uma criança voltando para casa, ela não aguentou carregar a mochila dela da escola. A mochila estava maior do que ela. Era caderno para isso, livro para aquilo outro. Então, a criança vai crescendo, os ossos estão em formação. Eu quero dizer para você, nem relógio pesado você deve presentear o seu filhinho, porque ele vai carregando, ele vai desequilibrar o corpo dele. Aí aquele relógio de 100 gramas que ele vai usar, aproximadamente, aí ele já vai ficando assim, olha, por causa do relógio. Vai ficando assim. A mochila que ele está levando, aí ele já vai ficando assim, para a escola. Aí o médico fala assim, tem que acertar a coluna desse menino, porque ele cresceu carregando peso. Então, irmãos, quem nos separará? Seria a falta da roupa? Irmãos. Então Paulo fala assim, a nudez. Aí ele vem, o perigo. Paulo em suas viagens, ele corria perigo a todo momento. 2 Coríntios 11, 26. Ele vivia em perigo constante. E por último ele fala, a espada. Ele sofria permanente risco de morte, conforme Atos 23, 12 ao 15. Então, Paulo não tinha nem medo de morrer, porque o morrer para ele era lucro. Tem gente que às vezes tem medo. Eu não vou. E agora, um dos testes mais poderosos para os cristãos está vindo aí. A igreja no mundo inteiro está sendo ameaçada. Nos países muçulmanos e comunistas, muitos já estão morrendo. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu estava vendo uma reportagem que eu falei para minha filha, eu não acredito nisso que eu estou vendo. Uma criança, o pai dela está preso, não porque cometeu qualquer tipo de crime, ele foi preso porque é um preso político, porque lá o regime é ditadura, é ditador. Então ele, sabe o que o juiz fez? Convocou a avó e o filho do presidiário político para se apresentar na delegacia. Criança de 3 anos. A criança de 3 anos é a idade da Eloá. Imagine uma criança de 3 anos ser levada, intimada a comparecer na delegacia. Eu penso assim, olha, a cabeça de pessoas do século XX está no mundo da lua, ou está faltando neurônio. No mínimo não tem neurônio.
Que Deus tenha misericórdia. Então a igreja está passando por um teste. Aqueles que tiver amor à sua própria vida vão desaparecer, mas aqueles que pensarem como Paulo, para mim o morrer é lucro, esses vão ficar firmes até o fim. Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então ele dá os elementos que podem separar uma pessoa de Deus. E agora, no versículo 37, ele fala: mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Não somos vencedores, não. Somos mais que vencedores. Tem um crédito aí ainda: mais que vencedores. Aí ele vem no versículo 38. Eu estou certo de que nem a morte, olha, ele não temia a morte. Filipenses capítulo 1, verso 21. Vamos ver o que ele diz aí. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Somos mais do que vencedores sobre a morte, mais do que vencedores sobre as dificuldades da vida. A vida pode trazer muitas dificuldades, mas Paulo se regozijava, conforme Filipenses 4:1, ele se regozijava, se alegrava nas dificuldades, Então ele diz: nem anjos somos mais do que vencedores sobre anjos, porque também os anjos não podem nos separar do amor de Cristo. Os principados e as potestades. Ele fala sobre a armadura de Deus em Efésios 6:12, para as potestades, para os principados. Deus já preparou a armadura de Deus contra esses principados e essas potestades. Então nem eles poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele diz mais: nem as coisas do presente. A gente está vendo hoje muitas pessoas abandonarem Jesus porque estão olhando para o presente. Quantas pessoas que estavam louvando a Deus no altar e escutaram o clamor do mundo, escutaram as propostas do mundo e abandonaram o altar e foi para o palco dos mundos glorificar o inimigo. Então, quantas pessoas estão fazendo isso? E Paulo diz: nem o presente poderá nos separarem do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e nem as coisas futuras, porque as coisas futuras estão nas mãos do Senhor. Mateus 6:34. Aí ele diz: nem a altura e nem a profundidade nos devem separar ou nos devem desanimar, porque Cristo nos fortalece. A altura, quantas pessoas que cresceram e hoje Cristo não faz parte mais daquela estrutura que ele conquistou. E quantas pessoas que estão lá nas profundezas, lá no abismo. Então Paulo fala: nem a altura, nem a profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aquele que está lá nas alturas, ele cada dia, quanto mais ele sobe, mais ele depende do Senhor para não cair. E aquele que está lá no profundo do abismo, ele depende cada vez mais de Jesus, porque a palavra de Deus fala que ele é onipresente,
Se a pessoa está lá nas alturas, o Senhor está presente com ele. Se ele está lá na profundeza, o Senhor está presente com ele. Então nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nada poderá nos separar. E a palavra de Deus mostra exemplo para nós. Jacó, homens que não foram separados de Deus. Jacó estava em Harã, separado da família, mas não separado de Deus. Moisés estava no Egito, separado da família, mas não estava separado de Deus. Elias estava no deserto, separado do seu povo, mas não estava separado de Deus. Ezequiel estava na Babilônia, no exílio, à beira do rio Quebar, mas não estava separado de Deus. Daniel estava exilado na Babilônia, mas não estava separado de Deus. João estava exilado na ilha de Pátimos, mas não estavam separados de Deus. Todos esses homens estiveram em exílio, estiveram no deserto, mas nunca estavam separados de Deus, nunca se separaram de Deus. Então quem é que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem nos separará? Ninguém. Então quando você vê que alguém saiu da presença de Deus, não foi porque o diabo tirou, não foi por causa de um irmão, ou por causa de A, B e C, não. Ele saiu porque ele quis sair. Porque não tem ninguém que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu encerro. A certeza, a convicção de que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que nos torna mais do que vencedores. Tudo somos mais, em tudo mais do que vencedores. Então, você quer ser um vencedor? Então não se separe de Cristo. Não se separe de Jesus. Porque Ele vai te tornar cada vez mais vencedor. Porque em todas as coisas seremos mais do que vencedores. E quando a nossa vida tombar aqui, nós temos algo maravilhoso nos esperando. Paulo esteve lá e ele ficou chocado, no bom sentido. Conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas ele foi até o terceiro céu, ele foi até o paraíso. E ele viu e ouviu palavras inefáveis, que não pode ser falado para as pessoas, porque elas não suportariam. Paulo não falou o que ele viu, mas Deus o levou lá, porque sabia que ele precisava desse fortalecimento, porque Deus sabia o que ele teria que enfrentar pela frente. Então, olha, Jesus, ele falou assim para os seus discípulos: olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês agora, mas eu não posso falar porque vocês não vão suportar. De tão extraordinário, de tão maravilhoso, aquilo que está nos esperando depois dessa vida que está aqui. Amém? Então, irmãos, não troque Jesus por nada, porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Venha o que vier, nada nem ninguém, nem nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fique firme, porque a hora está chegando. Aleluia! Deus te abençoe. Fiquemos em pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Talvez você esteja aqui
Você está assim, puxa vida, eu estou quase caindo. Irmãos, não é por causa de Jesus, é por causa de você mesmo. Renova agora a sua comunhão com o Senhor. Fala: Senhor, me segura, porque eu sou tua ovelha. E o Senhor disse que a ovelha que o Pai deu, ninguém arrebatará das suas mãos. Eu não quero sair da tua presença. Faça o seu pedido agora, faça o seu pedido agora, porque muitos estão do outro lado agora, arrependidos eternamente, porque deixaram passar a sua oportunidade. Mas você e eu, nós temos a nossa grande oportunidade, porque estamos na presença de Deus. É hora da renovação dos nossos votos. Senhor, me ajude a firmar os meus pés no teu caminho. Senhor, me fortaleça, segura nas minhas mãos, me ajude nessa caminhada, porque eu quero estar firme na tua presença, porque nada poderá me separar do teu amor, Senhor. Aleluia. Faça a sua oração.